Aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje nós falaremos apenas sobre as obras do Paz que foram estudadas até o momento, dando uma panorâmica, contexto histórico, técnicas, enfim, o que for possível falar sobre cada uma delas e principalmente fazer, a análise a partir da matriz de avaliação desenvolvida pela UNB. A matriz ela é basicamente um edital e a gente precisa conhecer a matriz para supor o que pode ser cobrado dentro da avaliação. Vamos nessa? Nós vamos analisar essas 3 obras que foram vistas nesse período de quarentena. A Igreja de São Francisco de Assis, a obra da Maria Antonieta, que eu acho que foi bem no finalzinho das aulas, mas eu vou retomar aqui, e o Juramento dos Horácios. A Igreja de São Francisco de Assis, ela fica em Ouro Preto, dá para perceber aqui o tamanho das pessoas e em relação ao lugar, então é consideravelmente alta. A fachada foi projetada pelo Aleijadinho, esses detalhes. Aqui são regiões de sino, né? E ela fica numa localização muito privilegiada dentro de Ouro Preto. Ficou parecendo uma carinha aqui, né? Enfim. Aqui, o alto relevo, ele é feito em pedra-sabão. Né? Aqui, nessa foto, é só pra ver a localização mesmo, que fica num lugar bem privilegiado, super organizadinho. O interior, detalhes, né, da fachada, tudo isso feito pelo Aleijadinho, né, pelo Antônio Francisco Lisboa. Então, temos esse alto relevo. Essa pia batismal, que fica dentro da igreja, fica dentro de um espaço específico. Todas elas feitas de pedra-sabão, que é uma pedra bem popular de Minas Gerais. O altar a gente não vai se aprofundar, mas saibam que ele tem aspectos do período rococó. Tá? Então, tem muita decoração exagerada, aquilo que a gente já viu dentro de sala de aula. O teto também tem seus aspectos importantes, né? A sua ilusão de perspectiva, a questão da raça, tudo eu já falei em outro vídeo, né? A simetria, a organização, né, da peça. E aqui, finalmente, o ponto que eu queria chegar, que é, né, como ela é tratada pela matriz. Dentro da matriz, nós temos esses tópicos aqui maiores e a parte textual, né? Então, assim, eu simplesmente separei toda vez que citavam a obra e o que eles poderiam cobrar. Enfim, é pra gente identificar, tipo, sociologia, matemática, português e por aí vai, tá? O ser humano como um ser que pergunta e quer saber, o primeiro objeto. Esse objeto, ele trata uma frase que é muito, assim... O conhecimento se apresenta sob formas diversas, expressando aspectos de complexidade nas representações da realidade. Que realidade, né? Então, a gente começa a entrar em um contexto mais delicado, porque eles estavam vivendo uma fase de forte crescimento religioso, né, dentro do Brasil, a missão jesuíta, e até que ponto, né, a gente está falando de realidade se tratando de uma representação religiosa. Então, é realmente muito questionável, né? Então, isso aqui, confesso para vocês que eu tenho sérias dúvidas do que pode ser cobrado, tá certo? Aqui a gente já tem, dentro de estruturas, o fator enaltecendo os artistas, né? Os artistas e sua capacidade de reprodução. Figuras que elevaram o pensamento do divino para a apreciação dos seres humanos, representando as figuras religiosas. Como que eles conseguiriam fazer isso? Com suas maestrias, com sua técnica. Então, no final das contas, quando fala de estrutura, fala do tecnicismo de cada um desses artistas, das habilidades, o que torna eles especiais a ponto de serem contratados para representar figuras divinas. Isso é o que eu suponho, tá? Então, assim, sempre é uma interpretação. Energia e oscilação. Aqui eu super questiono essa parte, porque aqui fala sobre os vidros que encontram-se na igreja, e eu confesso para vocês que eu acho que esses vidros, eles não foram colocados na mesma época. Eles foram colocados, né, porque fala que os vidros, eles acabam sendo mais grossos na parte de baixo, por conta do fator dele ser líquido, enfim. Isso aqui vocês devem, né, estudar na parte de física. Mas esses vidros, eles foram colocados depois, então, na verdade, eles não sofreram com nessa parte da mais espessa. É algo questionável. Só que como se eles podem colocar uma situação hipotética, então é super livre. Número e grandeza, gente, matemática, né, falando, relação entre partes do conjunto, que modos os lugares estão articulados, agrupamentos.
eu suponho que eles possam jogar uma planta, né? Fazer tipo um cálculo do altar, sei lá, criatividades da universidade. Espaço, falar sobre o contexto histórico, sempre. Não esqueçam do contexto, tá? Então, assim, todas as obras de artes, elas têm contextos sociais, elas têm contextos históricos. Nesse caso, a obra ela passou por uma circunstância de grande mudança social novamente, né? Então tem que ficar atento a essa possibilidade aí de falar sobre o contexto, né? Contexto histórico. Materiais. Aqui já dentro de materiais é sempre para a parte de química. Mas isso aqui que eu, né, coloquei uma fotinho ilustrando para vocês, é a técnica utilizada, né, para construção, que se chama taipa de pilão. A taipa, ela é basicamente uma massa que eles fazem misturando algumas plantas, enfim, barro, batem, pilam, para dar uma consistência, uma resistência um pouquinho maior. Pode ser que falem alguma coisa sobre isso dentro do aspecto de materiais. É uma coisa meio pau a pique, só que mais organizadinho. Outra obra aqui já é rococó, tá? Então essa peça é do período rococó, pode ser chamada só de barroca, tem gente que coloca como neoclássica. Opa, deu tudo errado. Enfim. Essas peças aqui, a peça da Maria Antonieta, ela foi feita por uma mulher, isso aqui é um ponto importante, Elisabeth Lebrun, e toda vez que a gente vai ler algum aspecto sobre na matriz, está falando sobre a circunstância de Maria Antonieta como uma figura política, uma figura importante, envolvida numa circunstância importante, que é a Revolução Francesa, e o fato de ter sido pintada por uma mulher. Então, esses são pontos que, né, a matriz ela sempre vai falar sobre o protagonismo feminino. Tipo, cada palavra do rococó ficou em uma, né? Aqui só para dar um destaque. Essa daqui é dentro da matriz, né? Então, assim, sempre falando sobre a relação feminina. Novamente, questão do contexto social também envolvendo, ela não podemos separar da Revolução Francesa. Ó, aqui eu destaquei em negrito, porque em outro momento aparece exatamente a mesma coisa, só que aí valorizando outros aspectos. Nós temos relação de conceito de beleza, a figura de Maria Antonieta que ditava moda. Nós temos questões históricas envolvidas. Nós temos o retrato de uma figura feminina e a participação da vida da mulher na vida social. A Maria Antonieta era uma mulher muito envolvida com aspectos sociais. E além, não só a Maria Antonieta, mas o fato de termos uma mulher pintando, tá? Então esses pontos são todos importantes. Bom, na obra de Maria Antonieta, com Rosa encontra-se elementos representativos e simbólicos do antigo regime, em especial da aristocracia francesa, período dos reinados absolutistas, né? Ela foi casada com Luís XVI, tá certo? Não troquem, por favor, Luís XVI, tá? Tem muita gente que vai trocando com Luís XIV. E ela foi decapitada, né, em circunstância da Revolução Francesa. E, novamente, a questão do espaço, falando sobre a problematização do protagonismo feminino, tá? Então, assim, até que ponto o fato de ter uma mulher dentro da pintura, ela vai ser realmente enaltecida, vai ser realmente importante, como que Elisabeth Lebrun conseguiu esse status, e quem foi Maria Antonieta? Será que Maria Antonieta foi tão fútil, exatamente como pregam? Porque, né, também tem esse questionamento. Será que não é para transformá-la quase numa culpada pela circunstância que eles vivenciaram? Acho que vale a pena dar uma analisada. E por último, a obra Juramento dos Horácios, que eu já pedi 200 mil vezes para que vocês assistissem o vídeo do Pinceladas de Artes, que faz uma análise bem legal da obra, de todos os elementos que tem na cena. Mas nós temos basicamente 3 atos: mulheres e crianças, né? O pai, o patriarca e os filhos, né? Então vocês têm aí 3 cenas. 1, 2, 3 cenas. Cada uma dessas cenas estão, inclusive, ornamentadas quase que divididas por esses arcos, né? 3 arcos, que arcos são de influência romana.
tá? Novamente a questão do neoclassicismo. Gente, essa obra foi feita por um cara que na época era jacobino, então tem a relação diretamente ligada com questões políticas, tem o fator patriótico, tem a relação da moral, de lutar pelos seus direitos, pelos seus quereres e por aí vai, né? Aqui dentro da matriz. Aqui fala principalmente sobre a questão social, né? Indivíduo, cultura e mudança social, no momento que eles estavam vivendo. Representatividade da moral cívica, né? Então, assim, a temática que foi escolhida por eles, né? Por que a mitologia, né? Por que uma mitologia romana para ilustrar uma circunstância? Romanos e gregos tinham mitos muito moralistas, né? Então, assim, eles realmente falavam muito sobre postura. Novamente aqui, questões sociais. Nesse caso, já direcionando para algo que revolucionou grande parte da postura política, né? O iluminismo. Já com debates de liberdade econômica, liberdade individual, né? Então, assim, e sempre respeitando a questão da pátria, né? É possível aplicar a trigonometria dos triângulos. Olha só, claro que isso cabe mais a matemática, mas onde nós temos triângulo? No corpo deles, tá? O corpo do senhor. Essa senhora tá num ambiente muito escuro, então ela acaba ficando de fora do triângulo que pertence às mocinhas. Tá vendo? Deixa eu colocar em outra cor, que aí vocês veem melhor. Não, acho que nenhuma delas tá muito boa. Vou pegar branca. Tá vendo? Então, você tem uma espécie de organização triangular, tá? E isso pode virar questões de matemática. Onde eu acho triângulo, eu posso enfiar matemática. Tá certo? Então, lembre-se disso. A matriz está sugerindo. E contexto histórico novamente. Aí a gente, mais uma vez, a questão de como... Só que aqui, falando sobre a mudança que isso causa dentro de um território. E acho que vale a pena, de repente, até falei sobre Pompeia para vocês, né? Falar sobre o que a descoberta de Pompeia modificou também no espaço, né? Porque olha só, eles mudaram tipo um novo estilo de arte, que é um estilo de arte super queridinho, agradável. E por hoje é isso. É isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no @artesvisuaulas, ou vocês podem me encontrar no Google Classroom. Lá eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem, não fiquem com dúvidas, é muito importante reconhecer cada uma dessas obras e reconhecer a aplicação dela dentro da matriz. É isso, tá? Até mais!